Novo Cangaço, com 25 mortes. De onde vem essas armas, hein? E essa munição toda? Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Jesse. É assim de impressionar, né? A gente recebe algumas informações via WhatsApp. É uma ação ali da Polícia Militar, como você disse, junto com a Polícia Rodoviária Federal. Provavelmente aí o start dessa operação foi alguma investigação que deve estar em sigilo. Mas a gente viu esse bando atuando em alguns locais aí com muita agressividade, matando pessoas e roubando. É uma ação muito difícil, Tony, porque você vai enfrentar criminosos aí que não tem o que perder e, felizmente, pelo que a gente está vendo no noticiário, nenhum policial ficou ferido e os bandidos procuraram esse destino e acabaram sendo mortos nesse confronto. Eu não sei como, né, essas armas entram no Brasil. Eu tive recentemente em Foz do Iguaçu e a gente observa que a saída de armamento, munição, droga, enfim, uma série de coisas ali da região do Paraguai atravessa a fronteira com a maior naturalidade. Eu não sei o que acontece, por que não tem uma fiscalização mais rigorosa. Creio eu que esses armamentos vêm desses países aí, né? Como o Paraguai, por exemplo, para abastecer o crime. Ô Tony, quem comete crime não é arma, são pessoas. É a mesma coisa que você querer culpar o veículo pelo acidente de trânsito. Não, é a pessoa lá que está embriagada e faz mau uso desse veículo. Armamento de fogo é a mesma coisa. O que você tem que fazer é uma investigação e prender quem está cometendo crimes. Tá? Há de fato uma venda mundial de armamento e creio eu que não seja essa a principal coisa a se verificar no caso. É um bando que é difícil de ser montado, não por conta das armas, porque armas você consegue comprar até com uma certa facilidade, mas o criminoso desenvolver a técnica operacional para cometer um crime desse daí, se juntar vários criminosos, sitiar uma cidade, isso que tem que ser atacado. As pessoas responsáveis por cometer esses crimes que têm que ser presos, ou ser presas, ou nesse caso aí, que acabou com a morte desses bandidos. Eu acho que é um conjunto, não é, Jesse? Porque assim, se você não tem a arma, você não encoraja, o bandido não encoraja. Eu acho que o bandido, ele é todo poderoso a partir do momento que ele detém uma arma. A partir do momento que ele tem uma faca na cintura, que ele tem um revólver, uma metralhadora, eu acho que aí ele fica mais corajoso. Eu acho que é um conjunto, tá certo o Alexandre na colocação dele, mas eu vejo também que a venda de arma ilegal não deixa de ser um crime. Isso contribui sem dúvida nenhuma para o aumento da criminalidade também, porque se não tem a arma, fica um pouco mais, ou seja, o cidadão de bem, ele consegue se atracar com um bandido em determinadas horas, né? Você que é fortão, por exemplo, né? Do que agora o cara aponta uma arma, ele imobilizou você só com o psicológico. Ô Tony, nos Estados Unidos a gente tem uma venda muito maior de armamento de fogo, de armas mais pesadas, o pessoal anda com bazuca na rua, mas a cultura, e você não tem esse tipo de... é outra, né, Alexandre? Defender essa tese significa que coloca o brasileiro num grau de inteligência menor do que das outras pessoas. Eu acho que não. Mas claro o que muda é a legislação. Não, isso é legislação fato. E cultura. Não tenha dúvida. O que você acha disso, Jesse? Olha, você quer comparar Estados Unidos? Não, você coloca o brasileiro numa condição menor que os Estados Unidos, mas isso é fato, né? Isso é fato. A inteligência, os americanos lá tem cultura, é por isso que no Texas, para se ter uma ideia, a única diferença é que o americano aprende a falar inglês desde de criança e tal, tem essa facilidade. No Texas, tirando isso daí, o povo é igual. No Texas, que muda a legislação. Para você ter uma ideia, todo mundo, a vozinha anda com fuzil. Teve um relato que nós falamos recentemente, o Casca, o Alexandre participou com a gente, inclusive, que ela estava na casa dela e dois policiais, não sei se você chegou a acompanhar isso, Jesse, dois policiais fazendo abordagem de um cara que estava armado e o cara ia matar os dois policiais. Da janela dela com o fuzil, ela derrubou os dois. Ela foi condecorada com uma medalha, recebeu elogios do presidente dos Estados Unidos. Por quê? É a cultura. Não podemos comparar a cultura de um país de primeiro mundo com o Brasil. Pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, mas no Brasil está uma verdadeira baderna, não se compara. Eu seria hipócrita se fizer uma comparação dessa. Tem duas coisas aí que são importantes ressaltar, Tony. A primeira, tem que agir no cerne da questão, no financiamento. Quem que tá financiando isso? Exatamente. Né? Porque se você não tem o dinheiro para movimentar e comprar droga, abastecer biqueira, comprar arma,
você já mata ali a questão da organização criminosa. E segundo, a legislação nossa, ela é arcaica. Daí você tá falando aí, né? Alexandre, eu acho que tem razão quando ele fala da legislação. Você tem uma legislação aqui de 44, de 1940, para punir os criminosos, que não vai funcionar. Nós estamos em 2010. Sabe o que diferencia, Tony? É a tal da impunidade. Lá nos Estados Unidos todo mundo anda armado, mas se o cara der um tiro pro alto, ele vai ficar 10 anos preso. Se ele dá um tiro em alguém, né, mesmo não acertando, ele pega a prisão perpétua. Então o que muda é isso daí, é a impunidade. O brasileiro, ele sabe que ele pode fazer, também, ele, né, pode fazer o que ele quiser, que ele vai ficar 2, 3 anos preso no máximo, e ainda se der muito azar, porque dificilmente é pego. Então o problema não é o grau de intelecto do brasileiro em relação ao americano. O problema é a impunidade. E você está muito certo em relação à questão do cangaço. Você tem que pegar e estrangular eles financeiramente. Por que eles agem dessa forma? Porque dá muito dinheiro. Eles sitiam uma cidade, roubam muito dinheiro. Então, uma das técnicas de investigação que tem que ser explorada, e provavelmente está acontecendo isso daí, e não se divulga o que acontece na investigação. Eu estou palpitando aqui, eu não tenho nada a ver com essa investigação, mas provavelmente é uma investigação que vem de um tempo e outras pessoas vão ser identificadas aí nessa ação que a gente viu nesse final de semana. É lamentável, né, a gente saber. E o que você acha, Jé? Você acha que o crime no Brasil, vamos falar aqui do estado de São Paulo, pra gente não entrar muito em outra área. Vamos falar do estado de São Paulo. Você acha que a droga tem grande contribuição para a evolução do crime? Ah, com certeza, Tony, não tenha dúvida. Taubaté tá aí, é o exemplo mais notório que a gente tem aqui perto da gente. Os adolescentes são cooptados pelo tráfico de drogas. Você pega lá a idade das pessoas, né? Se a gente puxar os boletins de ocorrência, ou as notícias que a gente produz aqui, divulga, a gente vai ver que os adolescentes são cooptados pelo tráfico de droga. E quais são os homicídios que acontecem? Principalmente entre esses adolescentes, pessoas mais jovens. Então a droga contribui de sobremaneira para o aumento da criminalidade. O entorpecente, ele está extremamente ligado à capacidade financeira das organizações criminosas. É o que movimenta. As organizações criminosas se iniciaram na década de 70. Até então o criminoso, ele roubava, matava, mas ele não era estruturado financeiramente. A cocaína principalmente entrou nesse circuito e deu a essas organizações criminosas uma estabilidade financeira, e é isso que tem que ser combatido. Eu acho que não é nem diretamente ao entorpecente, mas sim no dinheiro das facções, porque droga e usuário de droga, pelo jeito a gente vai ter o resto da vida. Infelizmente o povo é burro de querer buscar o entorpecente. Mas o que tem que fazer é atacar financeiramente as organizações criminosas para elas ficarem desestruturadas. Esse é o caminho da investigação. E tem um detalhe, aquela operação que aconteceu recentemente aqui em São José dos Campos, na qual um traficante que está preso no Rio de Janeiro, né, teve desarticulada a ação. O Dr. Musso falava lá na entrevista coletiva que cada biqueira lá no Campo dos Alemães custava entre 600 e 800 mil reais. E que essa pessoa havia comprado 6, 7 biqueiras ali. Você sabe, Jesse, eu passei esse final de semana assistindo uma série bem interessante que chama Sintonia. Assistam para vocês entenderem como é que funciona a facção criminosa. Eu estava esses dias conversando com o Bentinho a respeito disso aí. É extremamente complexo como funciona a organização criminosa, como ela tem muito dos estatutos empresariais, assim, da forma que eles se organizam. Lê do engano a pessoa que acha que o traficante, o cara do PCC, aquele cara mal encarado, que vive na periferia, infelizmente ele está extremamente estruturado, muito bem articulado e assim estuda muito e sabe lidar com essas questões financeiras das biqueiras aí. Acaba sendo grandes empresas aí que são negociadas nessas organizações criminosas. Agora, e falando ainda em droga, existem drogas que já tentaram, né? Aliás, tentaram inserir drogas novas no mercado, mas foi banido pelos próprios traficantes porque a droga foi testada como aquela que vira zumbi, que eu esqueci o nome daquela droga, é um nome, eu falei muito disso inclusive, mas não me falha o nome agora. É uma droga que o poder alucinógeno dela é tão alto que a pessoa se torna um zumbi, né? E um canibal. Ela começa a comer carne humana, um sujeito vivo. Eu não sei qual é o poder alucinógeno dessa droga, mas transforma a pessoa num zumbi e ela começa a pegar os seres humanos vivos e comer
começa a comer os seres humanos. Essa droga, porém, ela não teve muito êxito aqui no Brasil. É como o Ox, né? O Ox era um derivado aí de uma série de drogas que também não vingou. Por quê? É uma droga que diminuiu o tempo de vida dos usuários. E a partir é uma organização, né, financeira nessa questão de droga, porque os caras fazem avaliação. Eu quero um usuário, uma droga que o cara possa usar o resto da vida, um bom tempo da vida dele, vai morrer com isso, né? Mas um bom tempo da vida dele. Então a droga que causa dependência, mas também mata o cara mais cedo, não é bem-vindo para os vendedores. Teve uma discussão em relação quando começou o crack entrar, né? Porque o crack foi um acidente, ele era o lixo do refino da cocaína. E daí tinha uma briga entre os traficantes que falaram, não, vamos deixar entrar o crack não, porque é muito viciante e destrói ali o nosso, entre aspas, cliente. Então compensava mais vender a cocaína durante um grande prazo, do um período maior, do que tá vendendo o crack. Só que o mercado, ele tem essa autorregulação. Hoje em dia o crack disseminou em tudo quanto é lugar por conta dessa capacidade de viciar do viciado ficar dependente aí dessa substância. E